semana? Hoje eu trouxe 3 amiguinhos para nos ajudar nas nossas atividades, certo? Hoje a atividade de português será na gramática. Vocês sabem qual é a gramática, né? Então, quem irá nos ajudar? O primeiro é ponto finalino, o nome dele é ponto finalino, porque é ponto final. Esse aqui é interrogaçãozation, certo? E esse aqui é exclamativo. Então, o nome deles é um pouco estranho, mas é para ajudar vocês, tá certo? Esse aqui é o ponto final, esse aqui é o ponto de interrogação e esse daqui é o ponto de exclamação. Ah, tia, eu me confundo muito com esses sinais, principalmente com o de interrogação e o de exclamação. Ponto final eu já sei, terminou a frase, ponto final. Vamos entender hoje. Porém, vou dar uma dica. Sempre que vocês forem fazer uma pergunta, lembrem daqueles gibis que vocês têm, que tem aquele pontinho de interrogação, como se o bonequinho estivesse pensando em alguma coisa, em alguma pergunta, certo? Então, vamos lá. Peguem a gramática na página 116. Vamos lá, vou esperar um pouquinho. Peguem a gramática na página 116. E o que é que nós temos lá? Sinais de pontuação. Coloquem a data de hoje, certo? Vamos lá. Sinais de pontuação. Pensar, fazer e aprender. Primeiro, leia. Cadê o ninho? Está protegendo os ovos. Ovos, uau. Piu, 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 piu. Letra A. Os sinais destacados no final das frases são letras ou não são letras? Então, os sinais destacados nas frases são letras ou não são letras? Tipo, quando eu vou fazer uma pergunta, quando eu vou, tipo, uma admiração, quando eu coloco o meu ponto final, esses sinais são letras ou não são letras? Não são letras. Então, marque um X aí onde está escrito não são letras, certo? Letra B. Agora escreva esses sinais nos quadrinhos abaixo, sem repetir. Então, primeiro, para que a gente coloque esses sinais, nós precisamos ir lá para o texto, certo? E no texto tem o seguinte: cadê o ninho? Aí é uma pergunta, gente. Se eu fiz uma pergunta, eu preciso colocar o ponto de interrogação. Lembram que o nome dele é ponto de interrogaçãozation? Então, aqui eu tenho cadê o ninho? No final de ninho, vou usar o meu amigo Chico, certo? Olá. Pronto. E para ficar melhor, gente, eu achei que como o nome dele ficou ponto de interrogaçãozation, ficou muita coisa, vamos colocar o nome dele de Chico Perguntador, porque ele gosta de perguntar tudo a todo mundo. Aí sempre ele coloca esse ponto. Então, no final de cadê o ninho, vocês irão colocar esse sinal que é do nosso amigo Chico, certo? Que é uma pergunta. Ele é muito curioso, então todas as vezes que vocês lembrarem de uma pergunta, lembre do nosso amigo Chico Perguntador, tá certo? Pronto, agora a próxima. Está protegendo. Primeiro, cadê o ninho? No final, ponto de interrogação. Está protegendo os ovos. Ponto final. Como é o nome do ponto final? É Zé? Zé do ponto. Zé do ponto, certo? Chico Perguntador, Zé do ponto e Beto. Beto exclamador. Vamos lá. Então, no final de estar protegendo os ovos, ponto final, o nosso amigo Zé do ponto. Abaixo, ovos. Ao lado de ovos, coloque novamente o sinal do nosso amigo Chico Perguntador, que é o ponto de interrogação, certo? Abaixo, em uau, vocês irão colocar Beto exclamador, que é esse sinal, tá certo? Esse aqui é o ponto final, é esse sinalzinho aqui. Então, vamos lá. Então, esses são sinais de pontuação. E aí tem aí eles falando aí, nós somos sinais de pontuação. Ao lado aí está escrito assim, olha, fique de olho. Frase
é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras com sentido completo que transmite uma informação. Então, eu estou falando uma frase, eu estou informando alguma coisa, estou falando alguma coisa, estou esclarecendo alguma coisa, certo? Gostaram dos nossos amigos? Legais, né? Número 2, releia o texto e faça a correspondência com sinais de pontuação. Aí abaixo do número 2, nós temos 3 sinais, que são esses 3 que eu trouxe para vocês. Quais foram? Primeiro, qual foi? É esse daqui, olhe, que é o nosso zero ponto. Então, esse sinal. Abaixo tem quem? Quem é que está aí abaixo do ponto final? Está o nosso, olá, abaixo está a exclamação, certo? E por último está quem? Exclamação. Então vamos ligar. Primeiro, onde tem esse ponto aí? Qual será a resposta para o primeiro? Ele expressa uma admiração, um espanto, uma surpresa. Ele é usado nas perguntas ou ele indica que a frase terminou. Eu acredito que vocês já irão responder, porque eu sempre venho falando isso sobre os pontos finais. Então, esse ponto aí, ele indica o quê? Acertou quem falou que a frase terminou. Terminei minha frase, ponto final. Eu falo isso sempre a vocês, né? Aí abaixo é o ponto de exclamação do nosso Beto exclamador. Ele está indicando o quê? A última frase já está descartada porque foi do Zé do ponto. Vem agora o quê? Ele expressa uma admiração, um espanto, uma surpresa, ou ele é usado nas perguntas? Esse daqui, exclamação? Não, exclamação é usado nas perguntas, é a interrogação. Exclamação é o quê? Expressa admiração, espanto ou uma surpresa. E por último ficou nosso ponto de interrogação, que é usado nas perguntas. Todas as perguntas que vocês fizerem, ponto de interrogação. Por quê, tia? E se eu não colocar o ponto de interrogação? Se você não colocar, você não está perguntando, você está afirmando. Certo? Por exemplo, se eu chegar e disser assim, você, olha só como fica a frase, viu? Eu vou colocar a mesma frase, só vou mudar os sinais. Veja só, agora que vocês irão compreender por que eu tenho que saber usar o meu ponto corretamente. Olha só. Ah, tia, mas aqui eu fiz uma pergunta. Você gosta de sorvete? Não, você não fez a pergunta. Se você não colocou o ponto de interrogação, você não fez a pergunta. Você está afirmando que eu gosto de sorvete. Se eu chegar para vocês, olha só, olha a minha expressão. Se eu chegar para vocês e dizer assim, você gosta de sorvete? Eu estou afirmando que você gosta de sorvete. Isso quer dizer que eu sei que você gosta de sorvete. Agora, se eu disser assim, você gosta de sorvete? Eu estou perguntando. Entenderam a diferença? Viram a importância de usar os pontos corretamente? Então, se você não usa o ponto corretamente, a pessoa que vai ler a sua frase, ela não vai compreender. Certo? Vamos para a próxima página. Terceiro, na página 117. Leia. Eu sou o ponto final. Ele indica o quê? Eu indico. Aí ao lado. Pode ligar aí ao lado, viu? Só vocês colocarem a reta. Indico que a frase terminou. Está protegendo os ovos. Ou tem lá no textozinho. Ponto final, né? A frase terminou. Aí abaixo ele diz assim. Eu sou o ponto de interrogação. Sou usado nas perguntas. E lá no livro, lá no textozinho, onde que ele está sendo usado? Cadê o ninho e ovos, né? E o de baixo, eu sou o ponto de exclamação. Onde que ele está sendo usado? Sou usado para indicar uma admiração, espanto ou surpresa. Ele é usado onde? Lá. Uau, eu me admirei, não foi? Então eu uso o Beto exclamador. No exercício, vamos lá. Acompanha aí. Primeiro, leia e escreva os nomes dos sinais de pontuação destacados. Veja o exemplo. Durante a aula, a professora explicava. A baleia é um mamífero enorme. E aí?
Está escrito aí, ó, leia e escreva os nomes dos sinais de pontuação destacados. Esse sinal aí é o quê? É um ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação. Eu acredito que vocês já aprenderam, né? Já. Esse ponto aí é o quê? Qual desses três que nós iremos usar? Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Qual vai ser a nossa resposta? Que sinal é esse aí que está marcado? Ponto de exclamação. Isso mesmo, na primeira linha. Ponto de exclamação. Isso. Vamos para a próxima. O outro já está respondido. Vive nos mares e se alimenta de sardinhas. Ponto final, já tem o nome. Próximo. O aluno curioso interrompe a explicação. E aí? É ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Que sinal é esse aí? Ponto final, né, gente? Até aqui em cima já tem falando. Ponto final. Próximo. Professora, como ela faz para abrir as latinhas? É o quê? É uma pergunta. Qual vai ser o ponto? Ponto de interrogação. Olha lá o Chico perguntador. Ponto de interrogação. Olhem a letra. Eu observei em algumas atividades. Olha que aí eles têm um olho que observa tudo de longe, viu? Vocês ficam me mandando as atividades pelo WhatsApp e eu fico só de olho. Tem pessoas escrevendo sem C com os 2 R's. Vamos lá, prestem atenção na hora de escrever, tá certo? Próximo, vamos lá. Agora faça a correspondência. Aí abaixo no livro de vocês, nós iremos fazer a correspondência, certo? Dessas 3 frases que estão ao lado direito, dessas 3 frases que estão ao lado esquerdo. Primeiro, ponto de exclamação. Vocês vão ligar o nome ponto de exclamação para o ponto de exclamação. Ligaram? Ponto final. Vocês vão ligar o nome ponto final para... o ponto final para o ponto final. E por último, ponto de interrogação para o ponto de interrogação. Ligaram? Agora vamos ligar essas outras frases que estão aqui ao lado. Eita, meus meninos estão querendo fugir. Fiquem aí, gente, quietinhos, para vocês ficarem com os amigos de vocês. Eu tenho certeza que vocês gostaram deles, não gostaram? É um trio, olha, que nós vamos levar para o resto da vida, viu? Ao lado, naquela outra frase, ao lado do ponto de interrogação, tem assim: indica que a frase terminou. Qual desses 3 indica que a frase terminou? Ponto final, né? Então, vocês ligam lá para o ponto final. Próximo. Usado para fazer pergunta. Qual desses 3? Interrogação. Então, liga para a interrogação. E expressa uma admiração sobre o quem? Ponto de exclamação, né? Isso mesmo, gente. Nota 10 para vocês, viu? Estão acompanhando direitinho. Muito bem. Estou gostando de ver. E vocês fiquem quietinhos aí. Comportem-se. Vamos lá? Página 118. Na página 118 nós temos: diga rapidinho, sem muito pensar. Quem anda deitado e dorme em pé, quem fala sem ter boca e corre sem ter pés, quem na porta sempre está, mas nunca ninguém viu entrar. Na letra A tem assim: copie o sinal de pontuação destacado nas frases e escreva o nome. Gente, aí é uma pergunta, né? Então ele está fazendo uma pergunta. Então, qual é o sinal? Qual o nome desse sinal que está destacado? Se é uma pergunta, qual é o nome do sinal? Qual desses 3? Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Se é uma pergunta, é o quê? Isso, acertaram. Ponto de interrogação, exatamente. Ponto de interrogação. B. Agora responda as perguntas
perguntas feitas. Então, quem anda em pé quem anda deitado e dorme em pé? Aí, pensem. Anda deitado e corre e dorme em pé. Olha. Anda deitado e dorme em pé. Quem acertou será, hein? É o pé, gente. É sim. Anda deitado. Quando você está em pé, ele não está deitado? E quando você está deitado, ele está de pé. Então, é o pé. Na primeira linha da letra B, você coloca o pé. A próxima pergunta é: quem fala sem ter boca e corre sem ter pés? Ah, essa aí não sei se vocês vão conseguir acertar. Fala sem ter boca e corre sem ter pés. Quem é? É o vento, que às vezes quando o vento está muito forte, a gente não escuta aquele som, né? E ele corre, porque o vento ele é muito veloz, né? É o vento. Então, abaixo coloquem. É o vento. E por último, a nossa pergunta. Quem na porta sempre está, mas nunca ninguém viu entrar? Está sempre na porta, mas ninguém nunca viu essa pessoa entrar com os pés. E está na porta todos os dias ela está na porta, mas ela não consegue entrar com os pés. Quem é? A chave. Isso, ela está na porta, mas vocês já viram ela entrando com os pés? Não, né? A chave. Muito bem. Será que vocês conseguiram acertar? Parabéns para quem acertou. No número 3, deixa eu sair da frente aí. Escreva frases com as palavras dos balões e use o ponto de interrogação. Veja o exemplo. Vocês irão utilizar, gente, nós vamos escrever algumas frases com essas palavras que estão aí. Por exemplo, a primeira é quem? Quem está aí? Então, nós fizemos uma pergunta. Onde? Vamos fazer uma pergunta com onde. O que é que nós poderíamos perguntar com essa palavra? Onde? Ah, já sei. Onde estão vocês? Né? Que eu tenho certeza que vocês estão em casa. Então, vamos lá. Onde estão vocês? Então, tem que colocar o sinal se eu estou fazendo uma pergunta. Lembrando, gente, a palavra vocês, que eu vejo também, sabe o quê? Muitas pessoas colocando cedilha. A palavra vocês e você não tem cedilha no C. Porque o C com E e o C com I não tem cedilha. Então, lembrem, você, a palavra você não tem cedilha, certo? Agora, com a palavra como. O que nós podemos perguntar? Como você está, né? Pode ser, né? Como vocês estão? Já que eu quero me referir a vocês, como vocês estão? Agora a pergunta, como vocês estão? E agora, quando? E aí? O que é que eu vou perguntar? Quando iremos nos encontrar? Ficou ótima essa pergunta, não foi? Quando iremos nos encontrar? Quando iremos nos encontrar? Ah, muito bem. Coloquem aí, gente, essas 3 perguntas, certo? Direitinho, escrevam direitinho, com calma, né? Com a letra bonita. Tô gostando de ver, viu? Número 4. No número 4 tem assim: copie as frases empregando um sinal de pontuação diferente em cada uma. Então, agora, nós iremos usar esses 3 sinais, só que nós iremos ver como que vai ficar essas frases. Vocês vão observar a diferença quando eu mudo um sinal. Vamos lá, vou apagar, certo? Acredito que vocês já fizeram, né? Então, eu deixo aqui, vou apagar. Acho que vocês já escreveram. Se vocês não escreveram, vocês já pausa para vocês não se confundirem. Olha só. Essas 3 frases aí, nenhuma delas tem um sinal. Então, nós vamos usar esses 3 sinais para cada uma delas. Olha só. O ninho protege os ovos.
Pronto, eu só falei que o ninho protege os ovos. Eu estou afirmando. E aí? Qual é o ponto que eu uso? O ninho protege os ovos. Ponto final. O ninho protege os ovos. Então, eu afirmei. Pronto. O ninho protege os ovos. É meu ponto final. Pronto. O ninho protege os ovos. Estou afirmando que o ninho protege os ovos. Afirmei. Só que agora eu vou mudar. Agora eu vou colocar a mesma frase, só que eu vou usar o ponto de interrogação. Olha a diferença. O ninho protege. Olha só que eu coloquei. Agora eu mudei o sinal, né? O primeiro, o ninho protege os ovos, afirmei. O outro, o ninho protege os ovos? Agora eu estou perguntando, olha a diferença. Viram como já muda? Então vamos para a próxima. Agora o ponto de exclamação. Olhem só, são as mesmas frases, só que muda o sinal. Agora olha só. O ninho protege os ovos. Eu usei o ponto de exclamação. Viram a diferença de a mesma frase, só que mudando os sinais, como fica? Olha, o ninho protege os ovos. Afirmei, ponto final. A segunda, o ninho protege os ovos? Também deu uma pergunta. E a terceira, o ninho protege os ovos? Estou me admirando. Estão vendo a diferença e a importância de vocês usarem os sinais corretamente? E aí, relação aí, certo? Para a gente continuar. Viram a diferença? Não esqueçam dos sinais de pontuação corretamente, certo? Todos precisam ser usados corretamente, porque se vocês não usam esses sinais corretamente, gente, não tem como as atividades ficarem, né? E a leitura também de alguma pessoa que for ler ficar correta, a pessoa entende o que vocês estão falando, certo? O sinal é muito importante. Tipo, já pensou se vocês chegarem assim e vocês forem falar, tipo, vou usar o nome de quem, meu Deus, que é tanta gente ciumenta nessa minha sala que se eu falo de uma, tem que falar da outra, e eu tenho que falar da outra, e eu tenho que falar da outra, e eu tenho que falar de todos. Mas vamos lá. Eu vou usar agora Lara, certo? E Bianca. Vamos lá. Se eu chegar e dizer assim, Lara, Bianca ficou com a sua boneca. Eu estou afirmando, estou dizendo a Lara que Bianca ficou com a boneca dela. Entenderam? Mas se eu disser, Lara, Bianca ficou com a sua boneca? Eu estou perguntando a Lara se Bianca ficou com a boneca dele. Então, a gente tem que saber, até na hora da fala também, saber se expressar. Por isso que eu digo a vocês, quando vocês forem ler, compreendam o que vocês estão lendo. Não é ler por ler, é compreender. Isso se chama interpretação. Vamos agora para a página 119. Na página 119, número 5, certo? 119, número 5. Olha, gente, eu vou passar uma franelinha aqui com álcool, certo? Não é porque não tem apagador, não, gente. Tem apagador, olha. Mas é para que o quadro ele fique bem mais branquinho na hora de vocês forem escrever, certo? Aí a tia vai colocar um álcool aqui para o quadro ficar mais branquinho. Aí fica melhor para vocês observarem, tá certo? O quadro fica mais bonito também na hora de escrever, tá bom? Tudo para que vocês escrevam direitinho, observem direitinho, para depois, ai tia, eu não consegui enxergar. Não, gente, certo? Ficou melhor, não foi? Olha só, agora fica melhor de vocês enxergarem, isso mesmo. Então vamos lá. No número 5, nós temos leia e escreva a frase usando o ponto de exclamação. Veja o exemplo. Essa árvore é enorme. Usou só o ponto final. Que árvore enorme! Exclamação.
como essa árvore é enorme! Exclamação. Nossa, que árvore enorme! Então, vamos também concluir essa atividade aqui com um ponto de exclamação. As laranjas estão doces. Então, vamos usar um ponto de exclamação. Que laranjas doces, né? Ele está se admirando. Que laranjas doces. Qual a próxima pergunta? Como as laranjas estão doces? Então, eu estou me admirando. Você está chupando uma laranja e aí você está se admirando. Como as laranjas estão doces. Como as laranjas estão doces. Próximo. Nossa, que laranjas doces. Nossa. Que laranjas doces. Tá vendo? E aí, dá pra observar direitinho? Dá, né? Vamos continuar. Observe que vocês podem dar um pause, certo, gente? Só para não ter que estar parando aqui para vocês estarem copiando. Mas tá dando para vocês acompanharem, tá? Acredito que sim. Estou recebendo muitas mensagens positivas. Muito obrigado. Isso só faz a gente melhorar ainda mais, pensar em mais coisas para vocês. Como eu falei no início do ano, é uma adaptação, né? Para nós professores também, né? A cada dia a gente vai se reinventando, vai vendo o que é melhor. Então eu agradeço demais as mensagens que vocês nos dão, porque isso não é que enche o nosso ego, nem que a gente fica se achando, não, gente. Isso é bom porque a gente sabe que estamos no caminho certo, viu? E em especial a Terezinha, a avó de Gustavo, viu? Muito obrigada pela mensagem. Acordei com aquela mensagem e só me fez ter mais forças para melhorar cada dia mais para vocês, tá certo? Olha, no número 6 tem assim: ordene as palavras e escreva as frases. A frase toda bagunçada. Você não vai. Faltar-se água. Economizar. E aí? Ó, as paredes do estande, lavanderias, acabei de falar em água. Aí o carro do som passou em homenagem a vocês. Tá vendo aí, gente? Que coisa linda. Muito bem. Lavem bem os vasos, lavem bem as mãos. Muito bem, gostei. Ótimo, o carro da dengue. Vamos lá. Como que vai ficar essa frase? Você não vai faltar-se água. Economizar. Como que essa frase vai ficar? Que tal vocês fazerem primeiro e vocês darem um pause aí, ordenarem essas frases aí e depois vocês voltarem para ver se vocês acertaram? Eu acho melhor, né? Uma sugestão. Então vai ficar como: se você economizar, não vai faltar água. Copiem aí. Se você economizar, não vai faltar água. Vamos para a próxima. Letra B, como foi que ficou? Escova-os. Feche dentes. Torneira a enquanto. E agora eu me lembrei, gente, de uma amiga minha, quando eu lembrei disso aqui, feche dentes. Foi no consultório que eu fui, gente. É muito engraçado. Ai, mas deixa essa história para depois. Escova-os. Feche dentes. Torneira a enquanto. Que ele está lembrando aqui, gente, foi muito engraçado. Depois eu conto essa história a vocês. Então vai ficar como? Feche a torneira. Feche a torneira. Vai começar a fechar os dentes. Feche a torneira. Enquanto escova os dentes. Ai, Jesus. São tantas histórias engraçadas. Vamos lá. Letra C. Como que vai ficar? Chuveiro D. Mantenha hora na fechado, ensaboar-se o.
E aí, como que vai ficar? Não pause, tentem fazer aí, depois vocês voltam para a tia Iris, certo? Eu vou colocar aqui a resposta. Vou colocar mais para cá, porque senão não vai dar que a frase é grande. Mantenha o chuveiro fechado na hora de se ensaboar. E aí, vocês acertaram? Fizeram? Deram pause? Ai, 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 vou acreditar, viu? Mas se não deram pause, sem nada não, viu? Vocês podem fazer comigo, é tranquilo. Continuando. Vamos, gente, eu tô continuando, que eu não posso parar, certo? Vocês têm essa opção de parar aí, dar um pause, né? Ir com calma. Aí não pode dizer, ai, que ele está fazendo atividade, é muita atividade, tá parando. Eu não posso parar, gente, por conta do tempo do vídeo. Vocês podem parar, dar um pause, fazer com calma. Se eu for parar, eu vou para 1, 2 horas, entenderam? Esse tempo que a gente gasta mais ou menos para as aulas. Mas vocês podem, então fiquem à vontade. No final das frases, você colocou o que, gente? Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Quais foram os sinais que nós utilizamos? Ponto final. Vocês vão marcar só um xizinho aí. Certo? 7. Reescreva a frase a seguir, mudando os sinais de pontuação. Veja o exemplo. É uma caixa de presente. É uma caixa de presente? Uau! É uma caixa de presente. Viram, gente, a mesma frase, só que mudando os sinais. Que interessante, né? Então, vamos lá. Na página 120 e última. Letra A. Vou apagar aqui, dá para vocês darem pause, né? E aí, depois vocês continuam para vocês não se atrapalharem, tá certo? Deixa eu apagar aqui com a franela de novo. Sabem que tem apagador, né? E aí, ele já falou. É para ficar mais branquinho, para vocês enxergarem melhor. Então, vamos lá. Isso. Agora sim. Apesar que não precisa não, ele tá limpinho. Né? Vamos lá. O jogo já começou, ele já começou com o ponto final, então a gente não precisa reescrever. Nós vamos usar agora o ponto de interrogação com a mesma frase. O jogo já começou. A próxima. O jogo já começou. O jogo já começou. Viram que já mudou? E a outra? Oba! O jogo já começou. Oba! O jogo já começou. Oba! O jogo já começou. Pronto. Letra B. Leia todas as frases desse exercício de acordo com a entonação dada pela pontuação. Eu já li, né? Esse aqui eu já fiz. Já li fazendo a entonação. Que a entonação é você lendo, compreendendo, utilizando os pontos corretamente. 8. Observe a figura e escreva frases usando os sinais de pontuação indicados. Então, aí ao lado tem uma figura. Nessa figura, o que nós poderemos fazer com o ponto final? O que nós podemos escrever? Eu vou escrever o seguinte. O tubarão é um animal. Pronto, eu estou afirmando, né? É no número 8, viu, gente? Eu observei a minha imagem do tubarão e eu quis dizer o seguinte. O tubarão, já que ele falou que é para eu utilizar o ponto final, eu vou colocar só isso aqui. O tubarão é um animal. Pronto, já usei o meu ponto final que ele pediu. Só que agora ele quer o ponto de exclamação. E agora? O que nós poderemos fazer com ele? Como o tubarão é feroz, né? Eu estou me admirando. Como o tubarão é feroz.
quero fazer uma pergunta. O que nós podemos fazer? Você já viu um tubarão? É uma pergunta. E aí nós utilizamos os 3 pontos. Certo? Você já viu um tubarão? E aí, vocês já viram um tubarão? Pronto, utilizei os meus 3 pontos, certo? E número 9, final, nós temos: leia e complete com sinais de pontuação de acordo com o código. Ponto final, ponto de exclamação e ponto de exclamação. E vocês irão usar as cores e os pontos que serão utilizados. O que será? É uma pergunta. Então, o que? Ponto de interrogação. Pense bem. Estou me adivinhando. Estou falando algo para você ficar de antena ligada. Pense bem. Então, vai ser o que? Ponto de exclamação. Está em tudo. Não vai fazer nada porque é a continuação da frase. Está em tudo e nada tem. Ponto final. Certo? E agora a última. Agora responda a pergunta da quadrinha. Agora vamos ler. O que será? Pense bem. Está em tudo e nada tem. Eu já fiz uma vez uma dessas e vocês não conseguiram na sala, porque é uma troca de uma letrinha. Está em tudo, tudo e nada tem. O que é? A letra, pensem aí, está em tudo e nada tem. A letra D, acertaram, muito bem. A letra D. Pronto. E aqui a gente termina a nossa aula de português. Geralmente as aulas de português, gente, demora mais um pouquinho, né? Tem que ser com calma mesmo. Logo hoje foram sinais de pontuação que vocês precisam entender a diferença. Não pode ser voando, correndo. E olha que aí eles fazem o máximo para que não fique tão cansativo, mas a gente tem que estudar mesmo. Vocês precisam aprender e eu quero todo mundo, ó, nota 10, tá certo? Um beijo dos meus amigos que vieram também para trabalhar com vocês e ensinar vocês e me ajudar também, tá bom? E até a nossa próxima aula.